Entre gênio e maluco, normalmente a distância é muito pequena. Uma zona cinzenta separa um do outro e ela é muito pequena num mundo como o da Fórmula 1, em que fracasso e sucesso estão a milésimos um do outro. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós vamos para o número 2 da nossa série Engenhocas e vamos contar de alguns casos não tão bem sucedidos. Senta aí então que a série das Engenhocas continua. Vamos lá! Mas antes, esse vídeo é patrocinado pela gasolina Petrobras Podium, a gasolina premium de altíssima octanagem, o combustível mais avançado do Brasil, que empurra as naves da Stock Car da Fórmula 4. E já a gente fala mais dela. Antes de começar, o mesmo disclaimer de sempre, isso aqui não é um ranking, é apenas uma lista. Já temos um material separado para fazer Engenhocas 3, já temos material para fazer Engenhocas 4. Isso porque ainda ficaremos focados só na Fórmula 1. Mas, abrindo o leque para Endurance e Indy, meu irmão, minha irmã, tem cada maluquice. E o primeiro dessa turma é... Em 1979, a equipe Ensign apresentou o N179. Uma verdadeira monstruosidade sobre rodas que já apareceu aqui no vídeo dos carros mais feios da história da Fórmula 1. Apareceu lá porque era feio e aparece aqui porque é uma trapizonga sem o menor sentido. Quer dizer, para alguém fez sentido, mas vai escutando. A Ensign, inclusive com todo o respeito, é lembrada na Fórmula 1 por duas coisas. 1, ter dado a primeira chance a Nelson Piquet. 2, por essa geringonça aí. A explicação para esse design é razoavelmente simples. Lá no começo dos anos 70, Colin Chapman resolveu colocar os radiadores nas laterais, lembra? Pois é, nasceram os side pods. Saíram da frente, foram para os lados. Só que aí então, no auge da era do efeito solo, os engenheiros pensaram, e se agora a gente livrasse as laterais e colocasse os radiadores em cima do nariz para livrar espaço para os túneis de Venturi, que eram àquela altura um novo santo graal da Fórmula 1 na busca por esse máximo downforce. Como dizia Enzo Ferrari, carro bonito é o que vence corridas, mas o problema é que o N179 não venceu corridas, não era bonito, não nada. Participou de uma corrida, o Grande Prêmio da África do Sul de 79, quer dizer, tentou participar porque não conseguiu tempo para se classificar, deixando seu piloto Derek Daly de fora da corrida. Sofria com muitos problemas de distribuição de peso, já que os radiadores e toda a tubulação concentrados na frente faziam com que ele saísse de frente, o chamado understeer, e tinha problemas de superaquecimento, porque esses radiadores não supriam as necessidades de arrefecimento do carro. No fim, acabou aparecendo apenas uma vez e exatamente por isso temos pouquíssimas fotos do carro. O Lotus 56 foi um carro de Fórmula 1 com tração nas 4 rodas, movido por uma turbina de helicóptero. Mas calma que não é o que você está pensando. Projetado na Lotus por Maurice Philippe, o conceito já tinha corrido nas 500 milhas de Indianápolis por outra equipe em 68. Tinha dado razoavelmente certo. Colin Chapman, naquela altura, inclusive, tinha uma ideia mirabolante, mas que poderia ter dado certo. Correr em Indianápolis e correr na Fórmula 1 usando os mesmos chassis, economizando uma grana e dominando o mundo com menor custo. Ele já tinha vencido as 500 milhas, então sabia mais ou menos o que estava falando e já tinha sido campeão também na Fórmula 1 mais de uma vez. Chapman trabalhou na Royal Air Force e sempre teve um pé na aviação, tanto que trouxe vários conceitos de lá e diversas vezes revolucionou a Fórmula 1. Mas como eu falo para vocês, a diferença entre gênio e maluco é muito estreita. E até um gênio como Chapman meteu-se em algumas maluquices que não deram certo. Foi o caso da Lotus 56. A ideia era muito simples. Àquela altura e possivelmente até hoje, nenhum motor tem a relação peso-entrega de potência tão grande como uma turbina. Uma turbina de helicóptero é um negócio mais ou menos desse tamanho e tem uma potência absurda. Chapman então pensou, esse negócio é muito menor e mais potente que o Cosworth DFV. Então, se eu conseguir de alguma forma conectar esse negócio a uma caixa de redução que vai levar tração para as rodas, portanto, note, é diferente da aplicação de uma turbina para aviação, que sopra ar para trás para empurrar o avião para frente.
Ele pensou, teremos uma entrega de potência abismal com um motor minúsculo. Pois é, o problema é que o carro de Fórmula 1 não mira só em velocidade máxima, e sim chegar nessa velocidade máxima no menor tempo possível. E a turbina proporcionava uma imensa potência, funcionava em Indianápolis, onde você tem que retomar pouco a velocidade, mas não prestava para a Fórmula 1. Na Fórmula 1 você precisa ganhar velocidade muito rápido, frear muito tarde, muito dentro, para andar então no talo a maior distância possível. E o Lotus 56 não proporcionava isso. Era ruim de retomada e também ruim de freada. Embora tivesse potência de sobra, faltava agilidade. O modelo foi testado durante a temporada de 71 e detestado pelos 3 pilotos, Ryan Weasel, Dave Walker e, por final, Emerson Fittipaldi, que chegou em 8º lugar com ele em Monza numa configuração de Monza que não tinha as chicanes e, portanto, era mais favorável a esse conceito, mas desceu do carro falando para Chapman, não quero pilotar esse troço nunca mais. E o Lotus 56 acabou entrando então para a história como o filho perdido de Chapman, como o MP418 de Adrian Newey na McLaren. A McLaren é uma equipe que ficou conhecida ao longo dos anos por carros elegantes e, especialmente nos anos 80 e 90, vencedores. Mas em 1995 a equipe ainda estava meio perdida depois da saída de Ayrton Senna e da Honda. Eles tinham tentado 94 com a Peugeot, não tinha funcionado, e 95 seria o primeiro ano da Mercedes. O carro tinha um design radical com nariz agulha e trazia uma asa traseira depois do airbox, a entrada de ar do Santo Antônio, explorando um lugar do regulamento que não tinha sido ainda regulamentado pela FIA. A equipe ainda tinha outro grande trunfo para aquela temporada, ou pelo menos era isso que ela pensava: Nigel Mansell. Mansell e Ron Dennis nunca se deram, mas resolveram colocar seus ânimos de lado em prol de um objetivo comum. Só que acabou não dando certo por razões meio esquisitas. Mansell, na pré-temporada, alegou que não cabia dentro do cockpit, o que forçou a equipe a ter que desenvolver um novo monocoque, então ele perdeu algumas corridas no começo da temporada. E a boca pequena no paddock, todo mundo dizia que se o carro fosse 1 segundo por volta mais rápido, ele teria dado um jeito de caber. Não demorou muito para, ao longo da temporada, a McLaren perceber que essa terceira asa, depois do airbox e antes do aerofólio traseiro, desestabilizava justamente a aerodinâmica do principal componente lá atrás, o aerofólio grandão. Apesar de tudo, Mika Hakkinen com esse carro conseguiu 2 pódios e a McLaren foi a melhor do resto, vamos dizer assim, atrás de Williams, Ferrari e Benetton. Mas que a terceira asa não deu certo, isso não deu. A Ligier JS5, apelidada carinhosamente de chaleira ou teapot em inglês, saiu das pranchetas de Gerard Ducarrouge, que depois trabalharia com Ayrton Senna na Lotus, e correu a temporada de 1976. O carro era baseado em desenhos anteriores da Matra e ficou bastante característico pelo enorme airbox por cima da cabeça do piloto. E quando eu falo enorme, eu estou falando enorme de verdade. Apesar disso, o carro conseguiu 3 pódios com Jacques Laffite ao volante. No entanto, é importante ressaltar, a bem de sermos justos por aqui, que esses resultados só apareceram depois que a trapisonda foi removida do carro, que passou a adotar então um visual mais convencional. Coincidência? Talvez não. O FW07D foi uma versão de 6 rodas desenvolvida pela Williams para a Fórmula 1. E você pode estar lembrando da Tyrrell P34, que também tinha 6 rodas, e vai me dizer, mas qual é a novidade? E eu te direi que a diferença é que a Tyrrell tinha 4 na frente e 2 atrás, e a Williams optou pelo inverso, 2 na frente e 4 atrás, num estilo meio caminhão trucado. Após fazer alguns cálculos, Patrick Head concluiu que o principal elemento de arrasto aerodinâmico na traseira eram os pneus. E você há de convir comigo que não dá para andar sem pneu. Mas enfim, ele pensou o seguinte: e se a gente duplicasse a área de contato na traseira, aumentando a tração, mas usando pneus menores, só que o dobro de pneus? Era um raciocínio análogo ao da Tyrrell, só que na Tyrrell a intenção era melhorar a entrada de curva, e no caso da Williams era melhorar a traseira. Curiosamente, antes deles, em 77, a March chegou a pensar em algo parecido, mas não levou adiante por falta de dinheiro para o desenvolvimento.
No caso da Williams, houve apoio de fábrica da Hewland, fabricante de caixas de câmbio diferenciais, que disse: já que vocês vão entrar nessa, a gente entra junto para ajudar a desenvolver, porque no fim haveria ganho para eles de aprendizado. E então o FW07 teria 2 diferenciais, igual aos caminhões traçados. O protótipo viu as pistas pela primeira vez num teste em Donington Park em 1981, pilotado por Alan Jones, campeão da temporada anterior. Jones ficou impressionado com o desempenho, e outros pilotos que também testaram a solução, como Keck Rosberg, Jack Lafitte e Jonathan Palmer, desceram falando bem. A opinião geral era positiva. O carro tinha menos arrasto aerodinâmico, gerava mais downforce porque tinha túneis de Venturi mais compridos e ainda tracionava muito bem nas curvas com 4 pneus empurrando para frente. Tanto que a Williams levou o projeto adiante e fez uma traseira com 4 rodas também no modelo sucessor, o FW08. Mas antes que o campeonato começasse e o carro fosse para a pista para valer numa competição, a FIA podou as asas e avisou: carro de corrida dali para frente teria que ter apenas 4 rodas. E no meio de toda essa conversa sobre inovações e invenções, eu posso te contar uma história. Sabia que é possível abastecer o seu carro, o seu melhor amigo sobre rodas, com a gasolina que empurra carros de categorias de ponta como a Stock Car e a Fórmula 4 Brasil? Pois é possível nos postos Petrobras, escolhendo pela gasolina Petrobras Podium, a mais avançada do Brasil, o combustível de altíssima octanagem e a única com selo carbono neutro. O que significa isso? Significa que as emissões da gasolina Petrobras Podium são neutralizadas. E assim você coloca dentro do tanque do seu carro mais resposta de potência, mais avanço tecnológico e com menor impacto ambiental. É o melhor pacote que existe. Para chegar na formulação de altíssima octanagem, são utilizadas as parcelas mais nobres do petróleo em processos especiais de refino. É sério então que tem muito avanço tecnológico, que faz dela, a Petrobras Podium, a gasolina mais avançada. Tem fundamento. Petrobras Podium, você e eu, movidos pelo melhor. Dave Woz projetou o Arrows A2 com um conceito que ele pegou emprestado da aviação militar norte-americana, incorporada no F-14 Tomcat, o avião de Top Gun. A ideia era basicamente a seguinte: os aviões convencionais tinham aquela fuselagem em formato de charuto, tipo esse aqui. Só que o pessoal da Grumman, que fez o F-14, desenhou uma fuselagem larga, e a própria fuselagem gerava sustentação suficiente para o avião voar. Em síntese, ele poderia voar sem asas. Dave Woz então pensou: pô, mas isso é genial. Todo mundo usava túneis de Venturi, asas por baixo do carro, só na lateral. E se a gente tornar o carro inteiro uma asa, não só nas laterais, como por baixo do assoalho também? Para isso, evidentemente, ele teria que fazer algumas mudanças estruturais, elevando o motor e a caixa de câmbio. Numa época em que as simulações engatinhavam, não dava para saber se daria certo ou não até que o carro fosse para a pista. E a Arrows resolveu seguir à frente com o projeto. O problema é que aumentar a altura do motor e da caixa de câmbio é algo quase como uma piada velha para qualquer engenheiro. Você não faz isso porque compromete demais o equilíbrio do carro. É por isso que motor e caixa de câmbio ficam quase rente ao chão e o próprio piloto, na sua posição de dirigir, fica quase deitado. Tudo para baixar o centro de gravidade. Para você entender do que eu estou falando, compare o centro de gravidade de uma Kombi e de uma Ferrari de rua. Qual você acha que contorna as curvas melhor e por quê? A Kombi tem uma tendência muito maior a rolar numa curva do que a Ferrari, porque tem mais peso mais para cima, portanto o centro de gravidade mais alto do que a Ferrari, que está rente ao chão. Numa curva, portanto, a mais de 250 km por hora, um piloto da Arrows com esse carro, que gerava mais downforce, mas tinha as partes pesadas mais alto, teria menos equilíbrio para mergulhar a toda para dentro. O carro, admitamos, era diferentão e tinha uma cara toda sua, mas era um fracasso. Pilotado por Ricardo Patrese e Jochen Mass na temporada de 79, marcou apenas 2 pontos. E a ideia foi posta de lado. A Williams FW26 é mais um que apareceu no vídeo dos carros mais feios da Fórmula 1 e desperta paixões conflitantes. Porque tem gente que acha o carro lindo. Eu acho que parece
uma lâmina de barbear. Foi uma invencionista que não deu certo e no meio da temporada foi removida. A Williams pensou então em inovar, mexendo na forma com que era construída a asa dianteira numa época em que, admitamos, os carros eram muito parecidos. E a ideia era aumentar o fluxo de ar que chegava para o assoalho, melhorando, claro, o downforce. Isso em teoria. No ano anterior, pilotada por Ralf Schumacher, Juan Pablo Montoya e empurrada por um poderosíssimo BMW V10, eles tinham chegado a disputar o campeonato. E todo mundo imaginava então, 2004 será o ano da Williams interromper o domínio da Ferrari. Será? Na pré-temporada, quando o carro apareceu, todo mundo ficou de queixo caído e pensou, será o grande pulo do gato ou será, venho do futuro para te dizer, o Mercedes W13 de 2022? Pois é, W13, né? Não deu certo, a estrutura era muito pesada, desestabilizava o carro e, mostrando que talvez eles tivessem de fato tido um bom ano em 2004, assim que a solução foi removida, Montoya venceu até corrida com o carro aqui no Brasil. Essa, inclusive, até hoje é a penúltima vitória da Williams na Fórmula 1, que depois só voltou para o topo do pódio em 2012 com Maldonado. Pelo menos até agora, não estou zicando a Williams. Projetado por Luigi Colani, o Eiffelland 21 tinha um design futurista e poderia, por que não, ter revolucionado a Fórmula 1 mais uma vez. Só que deu errado. A ideia era substituir o airbox por cima da cabeça do piloto por algo na frente do piloto, diminuindo, assim, a área frontal do carro. Em teoria, portanto, parecia um bom negócio. Além disso, o carro não tinha os dois retrovisores na lateral do cockpit, e sim um único, na frente. Num visual que já tinha aparecido antes em corridas do Can-Am. Embora inovador, a gente não pode negar, o carro sofreu com problemas de superaquecimento e pouco downforce. E teve como melhores resultados 2 décimos lugares na temporada de 72 com Rolf Stommelen, nos grandes prêmios de Mônaco e Inglaterra. No final daquele ano, a Eiffeland sai da Fórmula 1 e vai focar seus esforços apenas na Fórmula 3, onde já corria antes. Antes mesmo de entrar na Fórmula 1 no final de 85, quando comprou a Toleman, a Benetton já tinha andado envolvida com a categoria patrocinando outros times, como a Alfa Romeo e a Tyrrell. E em 83 aparece a Tyrrell 012, ou no caso, uma variação do modelo 012 com uma asa traseira em formato de bumerangue. O carro desenhado por Maurice Philippe, que já apareceu aqui nesse vídeo em outro tópico lá no começo, chegou até a vencer corrida nessa temporada, uma só, mas sem usar essa trapizonga na traseira. Os resultados foram tão ruins que o carro, na verdade, só disputou uma sessão livre. E é por isso, inclusive, que temos tão poucas fotos dessa insanidade. O início da era da aerodinâmica na Fórmula 1, a gente há de convir, foi uma época muito louca. Todo tipo de asa esquisita foi testada em diversos pontos diferentes do carro, fixadas por estruturas bastante frágeis. E quando a FIA viu aquilo, já mandou avisar: isso aí vai matar a gente. E proibiu então dessa forma. Mas antes que isso acontecesse e a FIA fechasse a brecha, determinando que as asas passassem a ser componentes estruturais do carro e não mais apêndices, a Brabham apareceu com o modelo BT23C, de cebola, com um dispositivo que eu não sei vocês, mas eu só consigo lembrar, olhando para ele, do 14 bis de Alberto Santos Dumont. Evidentemente não deu certo e evidentemente depois que a nova regra proibiu essas coisas, foi considerado legal e deixado de lado. Qual ou quais dessas trapizongas que não deram certo você gosta mais ou acha mais engraçadas, mais ridículas e etc? Comente aqui embaixo. Esse foi então mais um episódio do Splash & Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. E não se esqueça também de contribuir com a sua hypada, essa nova ferramenta do YouTube para mostrar para o algoritmo que você gosta muito deste canal e dos seus vídeos. É o que eu te peço em troca depois de ficar aqui falando tanto tempo e fazendo esse monte de pesquisa para te contar boas histórias. O trabalho que dá é ridículo, beleza? Se você quiser receber notificação também dos nossos vídeos no instante em que cada um deles vai ao ar, temos grupos de Telegram e de WhatsApp onde você entra e passa a receber um push assim que eu publico cada um deles. Por lá também saem as notícias no meio do dia, breaking news e etc. Beleza? Então é isso, valeu e
Aquele abraço.